Estamos de volta, então, recebendo hoje a doutora Maria Olívia, que é pneumologista, médica cooperada da Unimed Poços de Caldas, trazendo algumas explicações e orientações a respeito de doenças respiratórias. Antes do intervalo, a gente falou aí sobre algumas medidas preventivas e um dos tópicos que ela até mencionou é a questão da vacinação. E citou algo interessante que é a bronquiolite, doutora. A gente sabe que esse é um dos maiores medos aí dos papais, das mamães, por conta dos riscos mesmo às crianças. Eu queria que a doutora explicasse, né, o que é a bronquiolite, como que ela é transmitida e a gravidade dela, principalmente para as crianças. A bronquiolite é uma infecção viral, né? O vírus que causa a bronquiolite é o vírus sincicial respiratório. Ele pode infectar inclusive adultos também, mas nas crianças, como eu disse, o sistema imunológico não está totalmente formado, então acaba que a infecção ela fica um pouco mais grave. Esse vírus ele consegue atingir até a via respiratória inferior, né, o pulmão, e ele promove uma resposta inflamatória ali no pulmão, né, inflamando os brônquios. Então essas crianças elas acabam tendo muita secreção, tá? Então elas começam a ter muita tosse com catarro e elas acabam tendo falta de ar, às vezes precisam usar oxigênio. É extremamente importante fisioterapia para a gente conseguir tirar essa secreção ali dentro do pulmão dessas crianças. Então é importante, se a criança começa a ter sintomas gripais que não melhoram, uma tosse, uma febre que persiste, uma tosse que começa a ficar muito purulenta, com muita secreção, convém buscar ajuda médica, que pode ser uma bronquiolite, principalmente se essa criança tem menos de 2 anos. E aí, quais os riscos se não tratada, se não procurar ajuda médica? Essa é uma doença extremamente grave, né? Como eu disse, acomete vias respiratórias inferiores, então pega o pulmão, né? Essas secreções elas vão acumulando ali no pulmão, pode ter infecção secundária, causando pneumonia ali também, e essas crianças vão tendo falta de ar, né? O oxigênio tem dificuldade de chegar, elas precisam usar oxigênio e podem evoluir, inclusive, para insuficiência respiratória, precisar ser entubadas, né? Então é uma doença extremamente grave que precisa de ajuda médica. Doutora, a gente ouve muito falar, principalmente no curso de gestantes da Unimed Poços de Caldas, a respeito das visitas às crianças, principalmente recém-nascidos. Essa é uma das medidas aí preventivas, né, protetivas mesmo, para a saúde dos pequenos. A gente fala aí do caso dos recém-nascidos, mas é claro, a doutora até mencionou que vai até os 2 anos. A gente não tem como ali proteger, né, as crianças até os 2 anos de idade, mas o que pode ser feito para tentar prevenir essa questão da transmissão, principalmente do adulto, né, para um bebê? Com certeza. A gente aprendeu muito com a pandemia, né, do Covid, essa transmissão por gotículas, né, por aerossóis, e o vírus sincicial respiratório, ele é transmitido através disso, né, então quando a gente tosse, quando a gente fala, quando a gente põe a mão na boca, né, e põe a mão na criança, né, então é extremamente importante a gente evitar essas visitas, principalmente nos primeiros dias, né, de vida. Às vezes a gente não tem nenhum sintoma respiratório, mas a gente já está portando o vírus, então às vezes até 48 horas antes de aparecer o sintoma eu já tô com o vírus e nem sei, tô transmitindo. Então, por isso a importância, né, da gente não fazer visita nesse recém-nascido, não é um excesso de precaução da mãe, a mãe não é chata por isso, né, que às vezes a gente escuta, porque realmente é extremamente grave e às vezes a gente nem sabe que tá transmitindo e fazendo mal para a criança, né. Então, se precisar visitar, ver um recém-nascido, é bom usar máscara, né, para evitar essa transmissão, passar álcool em gel, porque a transmissão é por gotículas. Perfeito, doutora. A respeito da máscara que a doutora comentou, a gente se acostumou durante um período, né, a pandemia ali, a utilizar as máscaras, mas hoje em dia ela ainda pode ser recomendada e utilizada em alguns casos específicos, por exemplo, né, se eu estou ali com algum resfriado, uma gripe, por questão até de senso de comunidade, digamos assim, é aconselhado ou já está fora de moda, digamos assim, a máscara? Não. A gente tem uma recomendação, assim, formal, que se você tem algum sintoma gripal, independente de qual gripe seja ela, qual vírus está causando isso, que se use máscara, principalmente se você for em algum ambiente mais de aglomeração, né? Então, por exemplo, se você for no hospital,
porque tá com sintomas gripais, convém ir já de máscara. Se for uma consulta médica ambulatorial, convém já ir de máscara. Como eu disse, às vezes a gente nem sabe que tá infectado, né, e já tá lá portando o vírus e, portanto, já transmitindo, né. Então, a máscara, ela não vai impedir essa transmissão, né, mas, obviamente, por um senso de comunidade, mesmo como você mesmo disse, se eu tenho algum sintoma respiratório, convém ainda usar máscara. Doutora, Covid ainda está entre nós. A gente ouviu falar por muito tempo, teve muito medo, inclusive, desse vírus, né, do coronavírus. Hoje em dia, como que está a questão da transmissão do coronavírus? Quais são ainda as gravidades que ele pode afetar o paciente? Ou quem já é imunizado, tomou, né, a dose ali da vacina, já tem sintomas leves ou não? Isso não garante nada. Queria que você falasse um pouco mais a respeito da Covid em específico. Não, a Covid ainda existe, né? É porque, daí de novo a importância da vacinação, né? Depois que as vacinas elas surgiram, a gravidade do Covid ela reduziu drasticamente, né? Então, hoje em dia ele é muito confundido com gripes comuns. Existe um erro, inclusive, da população geral, que a gente fica gripada, a gente esquece um pouco do Covid, a gente para de testar, né, e portanto a gente acha que ele desapareceu, mas é simplesmente que a gente parou de procurar, né, mas como a maioria da população ela tá vacinada,